Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Helbi Silva e esse é mais um vídeo do canal Aulas de Química com o professor Helbi Silva. Então, antes de tudo, solta a vinheta! Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje teremos a nossa 8ª aula sobre gases. Iremos falar sobre mistura gasosas e falar sobre difusão e efusão de gases, tá? Então, peço que se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aí no canal, compartilha, comenta a sua dúvida aí embaixo, tá? Para discutir com seus colegas, curte e manda para todos os seus amigos. Não esquece de ativar o sininho lá para receber todas as notificações, tá? Então vamos lá. Como eu falei, a aula de hoje, a aula vai falar sobre gases, mistura gasosas, difusão e efusão de gases. É a nossa última aula da playlist de gases. Então espero que vocês que chegaram até aqui, essa 8ª aula, tá, tenham conseguido entender todo o conteúdo. Vamos começar retomando um pouquinho sobre gases, tá? A gente tem que lembrar o seguinte: o estado gasoso é o estado em que as moléculas estão mais separadas. Então, se a gente for comparar o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, no estado gasoso eu tenho as moléculas o mais afastadas possíveis. Então, as moléculas gasosas nas condições normais de temperatura e pressão, elas apresentam a primeira e mais importante característica, alta energia cinética. Isso significa que essas moléculas elas estão num nível de agitação muito grandes. É por isso que as moléculas estão muito afastadas. Se eu tenho, por exemplo, o estado sólido, essas moléculas conseguem ficar muito próximas umas das outras, porque o nível de agitação, a energia cinética, não está muito elevada, tá? Quando eu tenho os gases, essa movimentação está muito elevada. É resultado dessa alta energia cinética. Outra característica dos gases, eles ocupam todo o volume do recipiente, tá? Então eu posso ter lá um recipiente gigante, uma partícula gasosa lá dentro. Então essa partícula gasosa vai ser vista como ocupando todo o recipiente. Porque, como eu falei, nessa agitação muito elevada, essas partículas elas tendem a estar o mais afastadas possível, tá? Então se eu tenho uma partícula, vai estar ocupando todo o recipiente. Se eu tenho 2, 3 e tudo mais. É por isso que os gases eles são comprimíveis, tá? Se eu tenho uma quantidade grande de moléculas, mas essas moléculas estão afastadas, se eu diminuir esse volume, eu consigo comprimir esse gás, beleza? A terceira característica é que a pressão de um gás ideal é igual à pressão dos choques nas superfícies do recipiente. Isso aí a gente já viu, tá? Se eu tiver lá um gás ideal, que é aquele gás que a gente estuda desconsiderando os choques entre as moléculas, para estudar de uma forma mais fácil. E aí, se a gente observar a pressão desse gás, a pressão vai ser relacionada aos choques que eles estão realizando na superfície do recipiente. A quarta característica é: quanto maior a temperatura, maior o nível de agitação e vice-versa. Então, se eu elevo a temperatura, eu elevo a energia, consequentemente eu elevo a agitação das minhas partículas gasosas. Da mesma forma, se eu diminuo essa temperatura, eu diminuo a agitação das minhas partículas gasosas, tá? Então, a equação de Clapeyron ela foi desenvolvida para a gente estudar o estado de um gás. E ela me diz o seguinte, que a pressão vezes o volume é igual ao número de mol vezes a constante dos gases vezes a temperatura. PV é igual a nRT. A partir da equação de Clapeyron eu consigo definir o estado de um gás, tá? Então perceba, professor, quando é que eu vou usar P1, V1, P2, V2 e quando eu vou usar PV-NRT? Se você está falando de transformação gasosa, tá? É quando eu tenho, por exemplo, o gás em um determinado estado específico de temperatura, volume e pressão, e eu pego esse gás e levo para outro estado de pressão, volume e temperatura, tá? Eu estou tendo uma transformação gasosa. Eu passo esse gás de um estado para outro estado. Já se eu tenho apenas um gás lá e eu quero caracterizar das características, ou seja, dizer qual é a pressão, qual é a temperatura, qual é o volume, quantos mols, qual é a massa, eu tenho que usar a equação de Clapeyron, tá? PV é igual a nRT. Lembrando o seguinte, que para a equação de Clapeyron, se
a constante dos gases for 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, tá? Essa pressão ela deve ser em atm obrigatoriamente, o volume obrigatoriamente em litro, o número de mol em mol e a temperatura sempre, temperatura absoluta em Kelvin, tá? Então a equação de Clapeyron vai me dar essas características. Até agora a gente estudou partículas gasosas de um mesmo gás, tá? Dentro de um recipiente exercendo determinada pressão. Porém, na maioria dos casos a gente tem uma mistura gasosa. O que é uma mistura gasosa? Uma mistura gasosa são aquelas misturas que contêm 2 ou mais gases, tá? Então, se eu tenho lá, por exemplo, dentro de um recipiente eu tenho oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, eu tenho ali dentro uma mistura gasosa. Essas misturas gasosas elas vão apresentar algumas características diferentes, já que não são apenas um gás, tá? São mais de um gás, e cada gás tem, por exemplo, o seu número de mol, a sua massa molecular, a sua densidade. Então, eu tenho características diferentes dentro de um mesmo recipiente. Isso é chamado mistura gasosa, tá? A mistura gasosa mais comum, que está presente no nosso cotidiano, é a mistura de gases na atmosfera, tá? Então, é sabido que hoje o percentual de gases na atmosfera é, para o nitrogênio, 78,08%, tá? É por isso que o céu, ele é azul, né? Isso é devido à presença muito elevada de gás nitrogênio na atmosfera. Eu tenho o oxigênio, tá? Que é o ar que a gente respira, no percentual de aproximadamente 21%. Eu tenho uma alta concentração também de argônio, quase 1% da atmosfera é argônio. Dióxido de carbono, 0,035% e outros gases, tá? Esses gases, eles apresentam um equilíbrio que foi desenvolvido durante anos da vida da Terra. E aí as emissões humanas, tá? Em larga escala de alguns gases que não estão dentro desse equilíbrio, podem alterar esses percentuais e, consequentemente, causar efeitos significativos, tá? Para a vida humana e para todo o ecossistema terrestre. Ok? Então, esses são os gases mais comuns. E a atmosfera é sim uma mistura gasosa, tá? E aí, quando a gente vai falar da mistura gasosa, a gente vai usar esse exemplo aqui. Digamos que a gente tem um recipiente fechado, tá? E dentro desse recipiente eu tenho, ó, 4 bolinhas de ar, eu tenho 4 partículas de ar e, consequentemente, eu também tenho 1, 2, 3, 4 partículas de B. A e B são diferentes, então, consequentemente, eu tenho uma mistura gasosa, tá? Para essa mistura, a gente tem o primeiro conceito, que é o conceito de fração molar. O que é a fração molar? Fração molar é a quantidade que eu tenho daquele gás na mistura. Digamos que a gente tem a atmosfera. A atmosfera tem uma quantidade gigantesca de gases. Só que naquela mistura gigantesca de gases, eu tenho que, para o nitrogênio, a fração molar é de 78%. Para o oxigênio, de aproximadamente 21%, tá? Então, isso é a fração molar. Então, aqui dentro desse recipiente, eu tenho, ó, A, são essas 4 partículas da coloração preta, e B, essas verdes, tá? E aí, para eu achar a fração molar de A, esse X de A vai ser igual a número de mol de A dividido pelo número de mol total. Como eu só tenho A e B, eu somo o número de mol de A e de B, eu dou o número de mol total. Lá na mistura, tá? Se eu somar o número de mol de A com o número de mol de B, vai dar o número de mol total. Então, basicamente, a fração molar de A, tá? Vai ser a quantidade que eu tenho de A relacionado pelo todo, tá? Então, a gente usando aqui, ó, uma relação, eu tenho que... Qual é a quantidade de A? 4 partículas. Eu boto aqui 4 partículas. A quantidade de A, 4 partículas, mais a quantidade de B. Qual a quantidade de B? 4 também. Então, essa divisão vai ficar 4 dividido por 8.
4 dividido por 8 é 0,5. Isso quer dizer que dentro desse meu recipiente, metade da fração molar é de A, tá? Então, se eu disser aqui, ó, para esse recipiente fechado, eu tenho que a fração molar de A é 0,5. Isso quer dizer que metade da quantidade de partícula que eu tenho de A é 0,5. Consequentemente, se eu só tenho A e B, a fração molar de B também vai ser 0,5, certo? Então, eu tenho metade de A e metade de B. E aí eu completo a quantidade de partículas gasosas que eu tenho dentro do meu recipiente, tá? Então deu para entender? Fração molar é a relação do quanto eu tenho dividido pelo todo, tá? Se eu quero a fração molar de A, eu pego o quanto eu tenho de A dividido por tudo, pelo número de mol da soma de todo mundo, tá? De B, mesma coisa. Então, continuando, eu tenho o mesmo recipiente, tem a quantidade de 4 partículas de A e a quantidade de 4 partículas de B. Surge a primeira lei. A primeira lei é chamada Lei de Dalton, foi desenvolvida por John Dalton. Ela é chamada também Lei das Pressões Parciais. A Lei de Dalton vai me dizer que a pressão total de um sistema é a soma das pressões parciais, tá? O que é pressão total, o que é pressão parcial? Pressão total é toda a pressão do meu sistema. Se eu tenho lá um recipiente, eu quero saber dentro desse recipiente qual é a pressão de gás, tá? Então, essa é a pressão total. Essa pressão total vai ser a soma de todas as pressões parciais. Então, aqui para esse exemplo, ó, a pressão total vai ser a pressão de A mais a pressão de B, tá? Só que a gente tem que lembrar que a pressão de A está relacionada com a sua fração molar. Então, eu tenho lá, dentro desse recipiente, eu tenho que a metade é de A e a metade é de B. Então, a pressão total vai ser a pressão de A, que é a metade da pressão que está sendo exercida lá, mais a pressão de B, que é a outra metade que está sendo exercida lá. Eu somando essas duas pressões, eu tenho a pressão do meu sistema. Se eu tiver a pressão total e tiver a fração molar, mas não tiver as pressões individuais, eu consigo achar, vendo que a pressão de A é igual à fração molar de A mais a pressão de T. E para algumas transformações, se eu tiver, por exemplo, transformação isobárica, isotérmica ou isovolumétrica numa mistura gasosa, eu vou observar a seguinte lei, tá? Que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura da minha mistura, ou seja, do todo, vai ser igual às pressões vezes o volume vezes a temperatura parciais, tá? Isso aqui é simples, tranquilo. Eu tenho que PV sobre T da minha mistura total vai ser P de A vezes o volume de A dividido pela temperatura de A, mais a pressão de B, o volume de B e a temperatura de B. Se eu tivesse C, professor, se eu tivesse 3 tipos de moléculas diferentes nessa mistura, mais a pressão de C, o volume de C, dividido pela temperatura de C, tá? Se eu tivesse D, se eu tivesse E, certo? Eu vou somar as minhas pressões parciais, os volumes parciais e as temperaturas parciais, tá? Então, ó, surgiu a primeira equação, a equação da transformação para misturas gasosas, beleza? Continuando, a gente tem, ó, no mesmo recipiente, 4 partículas de A, 4 partículas de B. Eu tenho a lei de Amagat, tá? A lei de Amagat, a lei de Dalton viu as pressões parciais, a lei de Amagat vai ver o volume, tá? O volume total da minha mistura também vai ser a soma dos volumes parciais ocupados, tá? Então, digamos que A ocupa metade do volume e B ocupa a outra metade. Qual o volume total? A soma de A mais B, tá? Essa é a segunda lei. Tranquilo? Facinho, né? Em relação ao número de mol, como é que eu posso observar isso para as misturas gasosas? Da mesma forma, tá? Digamos que eu tenha lá um recipiente e eu coloco 5 partículas de A e 6 partículas de B, ok? Eu tenho lá
quantidades diferentes das minhas moléculas. Se eu quero saber a quantidade de partículas no total, eu vou fazer o quê? Eu somo a quantidade de partículas de A mais a quantidade de partículas de B. Então, ó, para o número de mol de uma mistura gasosa, vai ser a soma do número de mol de cada gás, tá? Então, eu tenho aqui, ó, número de mol de A mais o número de mol de B, vai ser o número de mol total. Se eu tenho aqui esse exemplo, eu tenho aqui o número de mol total, vai ser igual, ó. Qual é o número de mol de A? Observamos aqui a quantidade de partículas, eu tenho 4. De B também eu tenho 4, então o total vai ser 8, tá? Então isso quer dizer que na minha mistura eu tenho um total de 8 mol. Tranquilo? Perfeito, né? Então a gente tem, ó, para a mesma mistura gasosa, eu tenho lá 4 partículas de A, 4 partículas de B. Se eu quiser determinar o estado, por exemplo, do gás A, como é que eu faço? Utilizo a equação de Clapeyron, tá? Eu posso determinar o estado só do gás A, posso determinar o estado só do gás B, ou posso determinar o estado da mistura. Se eu quiser determinar o estado da mistura, eu tenho que perceber que a pressão da minha mistura vai ser a soma das pressões parciais. Então, eu vou somar a pressão de A e a pressão de B. Perceba aqui, ó, pressão, volume, número de mol e temperatura para A e para B. A pressão, ela se altera, tá? Vou ter duas pressões diferentes, PA e PB. O volume vai ser igual, porque o volume vai ser o volume total do meu recipiente, tá? Se eu tiver 4 gases inseridos no mesmo recipiente, eu tenho que o volume que eu vou utilizar vai ser o volume do recipiente. Independente de eu ter 2, 3 ou 4 gases, o recipiente vai ter o mesmo volume sempre. Porque lembra, não tem como determinar o volume apenas de um gás numa mistura gasosa, porque esses gases estão misturados e estão numa agitação elevada. Se eles estão muito agitados, isso quer dizer que eles vão estar separados e em locais diferentes muito rapidamente, tá? Então, ó, o volume total vai ser igual, a temperatura vai ser a mesma, tá? Porque a temperatura vai ser a mesma, mesmo que eu misturar dois gases, um quente e um frio, no final essa temperatura vai entrar em equilíbrio térmico, tá? A temperatura vai ser a mesma para os dois gases. E o número de mol vai depender da quantidade que eu adicionar. Então, ó, eu posso adicionar mais de A, menos de B, mais de B, menos de A, tá? Então, o número de mol vai estar relacionado. Então, para a equação de Clapeyron, a pressão vai ser a soma das pressões parciais. O volume vai ser o volume total do meu recipiente. O número de mol vai ser a soma dos números de mol, tá? De A e de B. A constante não muda. E a temperatura vai ser a temperatura na qual a minha mistura gasosa está, beleza? Isso é para a minha mistura gasosa. Se eu quiser saber o estado de A, eu vou pegar a pressão de A vezes o volume total, não se altera, é igual a número de mol só de A vezes a constante dividido pela temperatura. E para B, mesma coisa. Pressão de B, volume total, não se altera, número de mol de B, a constante e a temperatura, ok? Então eu tenho como saber o estado de um gás e eu tenho como saber o estado da mistura a partir da equação de Clapeyron para misturas gasosas. Tranquilo? O próximo tópico é sobre difusão gasosa, tá? Digamos que eu tenha lá o mesmo recipiente e nesse recipiente eu tirei a tampa. Perceba que quando eu tirei a tampa, saíram 3 partículas de A e apenas uma de B. E ficou no recipiente 3 partículas de B e apenas uma de A. Então, consequentemente, o gás A, certo? Ele sai com muito mais facilidade. Isso é o que a gente chama de difusão gasosa. O que é a difusão? A difusão pode ser definida como a saída de um gás do recipiente, tá? E o que é que vai determinar essa saída do gás do recipiente? Quanto maior a densidade de um gás, menor é a velocidade de difusão, ok? Então, digamos que a gente tenha lá um gás bem mais denso e um gás bem menos denso. Quem é que vai sair mais rápido?
vai ser o gás menos denso, beleza? Então, a partir daí surge uma nova equação, dizendo que a velocidade, tá? Esse V aqui, de velocidade, é inversamente proporcional à densidade do meu gás. Quanto mais denso o meu gás, mais rápido ele vai sair do recipiente. Então, perceba aqui, eu tenho, velocidade de A, tá? Sobre a velocidade de B, vai ser igual a raiz da densidade de B sobre a densidade de A. E se eu tiver nas condições normais, temperatura e pressão, eu posso substituir essa densidade pelo número de mol, tá? Pelo M. Vendo que a velocidade de A sobre a velocidade de B vai ser igual a raiz do número de mol de B sobre o número de mol de A. Perceba aqui, como é inversamente proporcional, eu troco essa ordem aí das minhas unidades. A gente pode perceber o seguinte, tá? Quanto mais denso o meu gás for, menos ele vai estar se agitando, porque ele é mais denso. Então, consequentemente, para ele sair do recipiente, vai ser muito mais lento do que um gás que é mais leve, menos denso. E aí a gente tem a questão da temperatura, beleza? Se eu elevo a temperatura, eu tenho partículas com maior energia. Então, eles vão estar se agitando mais, vão estar mais separados, vão ser menos densos, tá? Então, quanto também maior a temperatura, tá? Mais rápido esse gás vai se difundir. E a efusão, tá? É um tipo de difusão, só que ao invés de qualquer saída, esse gás ele vai sair por pequenos poros, tá? Então, é quando eu tenho a saída de um gás por poros muito pequenos, por espacinhos muito pequenos. E aí o principal exemplo de efusão é o exemplo da bexiga, tá? Quando eu tenho aqui, ó, a bexiga cheia, mas depois de um tempo essa bexiga começa a murchar, é porque o gás que estava lá dentro começou a sair pelos poros da borracha. Essa saída de gás é chamada de efusão. Eu não tenho nenhum recipiente aberto, mas as pequenas partículas elas conseguem sair pelos pequenos espaços entre ali, né, nos poros da minha borracha, tá? Então, efusão é basicamente isso, é um tipo de difusão, só que por pequenos poros. Tranquilo? Agora a gente vai fazer um exercício para entender como é que a gente pode ver algumas questões de misturas gasosas nas provas, tá? A primeira questão diz assim: dois recipientes são integrados entre si por uma conexão de volume desprezível. Então, eu tenho aqui, ó, dois recipientes, tá? Esse recipiente vai ser integrado entre si e esse volume aqui desse cano que liga um ao outro é desprezível. Então, a gente só vai observar os volumes dos dois recipientes, que se encontra fechada por uma torneira. O sistema completo encontra-se ilustrado na figura ao lado aqui. Ao ser aberta a torneira, a temperatura constante, então ó, a temperatura constante, a temperatura ela não vai se alterar, tá? CTE. A temperatura constante e a mistura gasosa formada foi estabilizada. Então, ó, eu tenho lá dois recipientes, esses recipientes estão ligados. Dentro de cada recipiente eu tenho uma quantidade de gás, tá? E aí eu vou abrir essa torneira. Esses gases, consequentemente, eles vão se misturar, ok? Se eles vão se misturar, vai ter um momento que vai estar em equilíbrio. Eles vão se misturar e vai entrar em equilíbrio. A pressão, o volume e a temperatura. Ele quer saber, ó, qual a pressão final quando o sistema entrar em equilíbrio. Eu vou dizer que A é esse primeiro, tá? E B é esse segundo. Então, em A, a gente tem determinada quantidade de gás nitrogênio e em B, a gente tem determinada quantidade de gás hélio, tá? Aí eu quero saber qual é a pressão de A, 5 atm, qual é a pressão de B, 8 atm, tá? Qual vai ser o volume final desse recipiente? O volume final, depois que eu abrir essa torneira, certo? Vai ser o volume de A mais o volume de B. Haja visto que esse cano tem volume desprezível. O volume total vai ser, ó, 10 litros de A e 15 litros
de B, tá? 10 mais 15 vai dar um total de 25 litros. Então, no final, meu sistema total vai ter 25 litros. Lembra aqui, ó, isso aqui é uma mistura, então eu estou transformando, estou tirando o hélio desse recipiente e colocando ele em outro volume. Consequentemente, ele vai ter uma pressão diferente. Estou tirando o nitrogênio desse volume, colocando ele num volume maior, então, consequentemente, vai ser uma transformação. Se eu tenho transformação, tenho que lembrar que ó, a pressão da mistura vezes o volume da mistura dividido pela temperatura da mistura vai ser a pressão de A vezes o volume de A dividido pela temperatura de A, mais a de B com o volume de B dividido pela temperatura de B, tá? Só que a gente tem que lembrar que ele disse que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, isso não vai influenciar na minha transformação. Qual é o volume final? Esse VT, a soma dos dois volumes, tá? A pressão final é o que eu quero encontrar. A pressão de A eu já tenho 5 atm, o volume de A é 10 litros, a pressão de B 8 atm, o volume de B 15 litros. Substituindo esses valores, eu tenho que esse 25 tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e o resultado da minha transformação gasosa é 6,8 atm, tá? Então a pressão final é igual a 6,8 atm, certo? Então perceba que eu tinha ó, dois gases separados, um com 5 e um com 8 atm, um com mais e um com menos. Quando eu abri essa torneira, eles se misturaram e ficaram ali numa pressão intermediária, 6,8 atm. Haja visto que o volume também aumentou, ok? A próxima questão a gente vai ver sobre efusão gasosa. Diz assim, ó, a velocidade com que um gás atravessa uma membrana é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. A gente viu lá que é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar. 3 bexigas idênticas feitas com membrana permeável a gases expostas ao ar, inicialmente vazias, foram preenchidas, cada uma com um gás diferente. Os gases utilizados foram hélio, hidrogênio e metano, não necessariamente nessa ordem. As bexigas foram amarradas com cordões idênticos ao suporte. Decorrido algum tempo, observou-se que as bexigas estavam como na figura, tá? O A ainda estava lá em cima, o B já estava caindo e o C já tinha secado. Conclui-se que as bexigas A, B e C foram preenchidas respectivamente com. A gente tem que lembrar que se eu tenho inversamente proporcional à massa molecular, isso quer dizer que quanto maior a massa molecular, menos molécula vai sair. Então a gente percebe a menor massa, a intermediária e a maior. Se para o A ainda está lá em cima, quer dizer que eu tenho que ter a maior massa, porque foi o que teve a menor efusão. Então A vai ser o CH4, o metano, tá? E o B é o intermediário, o hélio, tá? E o C é o menorzinho, como é o menor, teve a maior efusão, gás hidrogênio, tá? Então a resposta certa vai ser a letra E, onde eu tenho, ó, metano, hélio e hidrogênio. Tranquilo? Essa é uma questão sobre efusão que mostra basicamente o conceito, tá? Você entendeu o conceito, você consegue responder essa questão. Então por hoje é só, pessoal, sobre misturas gasosas, tá? Peço que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Não deixe de curtir e ativar as notificações. Comenta aí a sua dúvida e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Beleza? Por hoje é só. Até a próxima aula e um beijo, seus arretados. Não esqueça de acompanhar o canal, tá? Valeu!